Boa tarde, pessoal. Na semana passada, na outra semana, na verdade, nós já havíamos começado sobre o capítulo 7, certo? A gente acabou estudando os maias inteiro. Eu vou recapitular algumas informações, tá bom? Ou praticamente tudo, a gente parou na página 9. E vamos ver, eu vou tentar finalizar os maias hoje e começar os incas. Mas eu não garanto porque eu quero que vocês tenham muita certeza de tudo que eu vou estar falando. Lembrando que eu falei que eu ia passar esse capítulo um pouco mais rápido, pelo simples fato que no próximo capítulo a gente volta a falar sobre eles um pouco, né, sobre essas mesmas regiões, e porque a gente já estudou elas ano passado. Então é praticamente um capítulo de recapitular, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, capítulo 7. Opa, peraí, que passou ali. Vou ter uma informação. Abre. Se alguém tiver alguma dúvida, vão aí perguntando, tá? Aproveita o chat, levanta a mão. Tô aqui para responder, tá bom? Então a gente falou sobre o povo maia, falamos que eles não eram cidades-estado, não, que eles não tinham um poder centralizado e que na verdade eles eram cidade-estados, certo? Independentes, e que o fator de união, né, desse povo, na verdade, era muito mais a língua e a cultura. Eles tinham uma cultura parecida, um tipo de alimentação parecido, tá? Mas não era um único povo. Tanto que nós temos algumas cidades-estados importantes, né, dos maias. Por exemplo, Tikal, que é uma das principais. Nós temos os Mal, Ixná e Chichen Itzá, que a gente estudou na outra aula, né? As cidades-estados elas poderiam ser sempre ou essas importantes, né? Ou centro religioso ou um centro comercial, né? Que também trocava-se muita cultura, porque você pensa, se existe um centro comercial que várias nações diferentes vão lá trocar mercadoria, vão trocar ou comprar e vender, você acaba, por exemplo, aprendendo a língua do outro, aprendendo técnicas que o outro tem e você não tinha, tá? Então, normalmente, centros comerciais, eles também direcionam muito para a cultura. Por quê? É uma forma de trocar essas culturas, tá bom? Minha internet não tá muito boa, eu quero saber, vocês estão me entendendo bem? Beleza. Então eu falei, né, para vocês aproveitarem lá a parte do livro de vocês e fazerem sua própria hierarquia estratificada, né, a pirâmide social dos povos da sociedade maia, né? E eu falei também que eles tinham essas comunidades em que eles construíram, deixaram de construir casas de taipa, que é aquele tipo de barro e madeira, para depois. Tirei print. Então, eu falei que aquela pirâmide social que eu postei aqui no anterior, ela não é bem válida porque ela tem algumas estruturas que a gente não está estudando tanto. Então, fixa no do livro, porque o do livro tem o termo certo, tá? Foi a única que eu achei, e eu não achei muito correta, não. É só porque eu queria que tivesse uma imagem, tá? Eu avisei na semana passada, tô relembrando essa semana. Então, façam a sua, tá bom? Pirâmide social. É só ler é um parágrafo só que fala. Cadê? Que página aqui? Deixa eu achar. Peguei o livro errado. Peguei o livro 1. Se alguém puder achar a Sociedade Maia e me dizer que página que é, eu agradeceria. Eu não vi que eu tinha pego o livro errado. Então, aí depois nós temos a questão da sociedade, certo? Dessa sociedade, como ela se estrutura. Antigamente, como eu disse, casas de taipa, né, com barro e madeira. Agora, eles vão achar que as casas de pedra vão durar muito mais. Então, eles fazem quase que predinhos, tá? De pedra, que são essas estruturas aqui em volta, né, do centro, tá bom? E elas são chamadas, esses grupos de casas, né, de Ná. E quem mora na Ná é Analiu. Ou seja, é como você falar, moro no Mato Grosso do Sul, então sou sul-mato-grossense, tipo isso, entendeu?
para vocês entenderem. Faz parte, quando você morava em determinado lugar, você falava esse tipo de coisa. Sociedade Maia, página 24. Obrigada, Suelen. Uma hora eu pego o meu livro, mas obrigada. E como eu disse também, a sociedade, a família, né, era formada pelos avós, pelos filhos homens e suas esposas. E as mulheres casavam desde novinha, né, elas se casavam e viravam com os homens, né? E ela virava da família do marido e não da sua própria, não fazia parte da sua família de sangue, tá? Então, os deuses que a família do marido adorava, ela também adorava. As formas de fazer algum tipo de ritual era o mesmo que o dela, tá bom? Então, ela fazia parte da família do marido. Assim como até morrer, porque olha, aí quando ela for avó, ela ainda faz parte, né, dessa família aqui, tá bom? As crianças eram educadas na Ná, então tanto os que eram guerreiros, sacerdotes, sabe aquela ideia filho de peixe, peixinho é? Normalmente é porque determinadas famílias, por exemplo, se a família da Maria Eduarda faz mesa de madeira, eles vão ensinar ela a fazer ponte? Não, eles fazem mesa de madeira, então eles vão ensinar ela a fazer mesa de madeira. Então, acaba que muito conhecimento que eles tinham era passado de pai para filho, tá? Já que eles estavam na mesma camada social, mesmo dificilmente eles mudavam, né? Assim como os sacerdotes. A produção de alimento, né? A gente explicou que eles já produziam feijão, abóbora, pimenta, cacau e milho. Lembrando que o cacau, essa bebida quente que eles faziam, não era todo mundo que tomava, era mais a classe mais nobre, tá? Não necessariamente de dinheiro, mas de terra, influência. E eles, mais em rituais religiosos, não era sempre também não, tá? Vocês podem lembrar, né? Maias é uma região que hoje é o atual México, uma parte do México. Pimenta. Quase sempre, quando fala da culinária mexicana hoje, o traço da pimenta é muito forte, né? Eu não lembro se eu tô gravando. Deixa eu voltar aqui. Então, e aí nós temos também a questão do comércio, certo? Que tipo de comércio eles produziam? Tecidos, muito porque os animais que eles criavam, né? Esses animais dessa região, tipo lhama, né? Eles têm uma pelugem, têm um pelinho. Então, eles acabavam que criavam esse tipo de animal, além de usar a carne, muitas vezes, para alimento, o animal para o transporte. Também utilizava-se o couro, né, para desenvolver tecido, ou outro tipo de tecido mesmo com algodão, tá bom? Que eles já produziam. Plumas, ferramentas, conchas e joias, tá? Vários tipos. Lembrando que essas civilizações, elas já tinham contato com o ouro, então muitos deles já faziam, né, alguns tipos de joias com ouro, tá? Os astecas vão ter isso muito mais forte, mas os maias já vão ter. Tudo bem, Mariana? Beleza. Opa, voltei. A religião era politeísta, né? E os deuses, como eu falei, eles tinham aquela estrutura andrógena, em que muitos deles não tinham um sexo bem definido, podia ser masculino ou feminino, mas isso não ficava muito claro, e muitas vezes era misturado entre humanos e animais. Poderia ter a cabeça de serpente, corpo de homem, ou de mulher, ou não bem definido, e vice-versa, tá bom? Lembrando que esses deuses eles tinham importância pela manutenção do mundo, em que eles acreditavam que se os humanos, se os maias, né, desagradassem aos deuses, esses deuses iriam destruir o planeta. Isso vai ser influente também em outras civilizações que vão vir depois dos maias, tá bom? Então eles tentavam fazer o máximo para agradar esses deuses, criando altares, sacrifícios, templos, sacrifícios tanto humanos quanto de animais, mais de animais, mas eles também tinham sacrifícios humanos, tá? Os astecas eles vão ser um pouco mais rigorosos com isso, de sacrifício humano. Eles tinham mais frequência. E aí a gente parou nessa parte aqui, certo? Em que eu estava falando sobre a importância da matemática e da religião. Quando eu falei da matemática, eu expliquei para vocês que na Europa, por exemplo, eles já tinham a ideia do zero, mas por exemplo, assim, imagina que tem o lápis, né? É um lápis, mas o conceito da inexistência do lápis é um conceito abstrato. Então, não era todo mundo que tinha essa ideia de abstrair, né, um número.
uma quantidade. Então, a Europa, nesse período, eles já tinham desenvolvido a ideia, mas eles não tinham um símbolo que representasse. Imagina a matemática sem o zero, gente. A gente não ia ter muita variedade de números, né? Porque o zero é muito importante, assim, pro jeito que você conta, pro jeito que você coloca, né? As quantidades. Então, os maias, além deles ter a ideia do conceito de zero, eles também tinham o símbolo, né? Que é esse aqui que eu falei para vocês, certo? Isso daqui são os números maias, tá? E aí nós temos o quesito matemática, mas religião acabou desenvolvendo vários avanços na astronomia. Eles conseguiam observar os astros, saber que, por exemplo, determinados períodos do ano a Terra ela devia, ou pelo menos as estrelas, estavam em locais diferentes. Eles já conseguiam meio que mapear o céu. Como eles conseguiam isso? Eles conseguiram desenvolver um dos primeiros calendários da humanidade, tá? Manda mais uma coisa aí que eu não consigo abrir se não tiver duas informações. Pode ser um ponto, qualquer coisa, mas só para que eu consiga abrir o chat. Quem foi que mandou? E aí nós tínhamos, né, eles tinham dois tipos de calendário. O primeiro, com 260 dias, que era um calendário religioso. Então, marcando cada uma das festas e épocas dessas festas, tá bom? Eu não consigo abrir o bate-papo. Que é esse aqui que tem para vocês. O segundo era um calendário civil. E aí já tinha os 365 dias, na mesma estrutura que é hoje. Eles já sabiam que se eles contassem, né, todos os dias, daria, né? Talvez eles não tinham toda a ideia do sistema solar e dos movimentos, mas eles sabiam que dava exatamente 365 dias, começava-se novamente um novo ciclo, tá? É tanto que é um ciclo que o calendário deles era meio que redondo. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês o meu calendário maia. Minha professora ela foi, né, lá naquela região conhecer o que sobrou, né, do povo maia, e ela trouxe para mim um chaveiro, é um calendário maia feito de osso, tá? E aí essa daqui é a estrutura do calendário maia, o de 365 dias. Eles já conseguiam, por exemplo, definir que época que era de seca, que época era de cheia. Então, também podia manipular a natureza muito mais fácil, tá? Já com a ideia das estações do ano. Eles eram tão avançados nessas áreas que até construíram um calendário próprio. Sim, exatamente. E um calendário bem desenvolvido. Dizem, quando eu não lembro bem que ano que vocês nasceram, vocês podem me contar aí, mas quando deu 2012, as pessoas falavam que o mundo ia acabar, porque dizia que os calendários maias, né, tinham uma estrutura até 2012. Depois disso, eles acreditavam que o mundo não ia aguentar, e aí ia ser destruído. Então tinha toda uma magia no ano de 2012, sabe? Que a gente não ia aguentar. Olha nós aqui, 2020. Tá bem pior do que 2012. Mas é melhor rir, né, do que chorar. Manda um ponto, manda 2 pontos, um embaixo do outro, por favor. Quem escreveu aí? Declínio acontece a partir do século X, tá bom? Porque a população cresce muito, eles não conseguem administrar toda essa população. A própria natureza, ela é muito agredida, né, pelo ser humano, não tem jeito, a gente transforma a natureza, né? E eles não sabiam ainda, né, como lidar com isso. Então, transformou tanto o meio que eles moravam que eles decidiram ir embora. Eles tiveram invasões também, o que enfraqueceu ainda mais a população. E aqueles que sobreviveram decidiram mesmo só ir, né? Mas ainda hoje existem descendentes desses maias que são de 4 a 5 milhões de pessoas que estão lutando pela preservação, né, da cultura, da língua, tá, do povo maia. A língua é mais difícil, mas a cultura eles conseguem bastante, assim, trazer de volta, né? E os templos, esses monumentos ainda estão lá, a maioria deles. Por quê? Quando eles foram embora, né, quando as invasões aconteceram, não foram muitas nações que logo invadiram essas cidades-estados, nem todas, algumas só foram abandonadas.
Então, a natureza só meio que tomou de conta. É possível visitar, tá bom? Se um dia vocês tiverem oportunidade, assim, de conhecer a América Latina, são locais que meu sonho de consumo, muito mais do que Europa, muito mais do que outras regiões, é conhecer esses povos o que sobrou, né, das civilizações maias, astecas e incas, que de uma certa forma também são indígenas, né? É porque a gente tem essa ideia de que indígena esse termo indígena, ele foi um termo indicado pelos portugueses, não era como eles se denominavam, né? Então, tanto que a gente fala hoje em dia, tenta usar mais os povos ou nações indígenas, mas ainda assim não é um termo utilizado por eles. São povos que já estavam aqui, são reinos enormes, que tinham uma estrutura muito bem desenvolvida, tá? E uma civilização muito rica. Por exemplo, a gente vai estudar no próximo capítulo sobre os incas, que era tanto ouro que praticamente existiam quase que cidades feitas de ouro, sabe? Então, eles eram muito ricos, muito desenvolvidos, eles se importavam com várias coisas. Eu acho fantástico. Gosto muito de estudar a história deles, porque por mais que não seja a nossa tão direta, também faz parte da nossa América, né? E aí, por enquanto é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre as informações dos astecas, dos maias? Desculpa. Vocês também podem assistir o Grandes Civilizações, Astecas, Maias e Incas. O documentário é em desenho, dura 15 minutos cada um, é muito, muito, muito legal, tá bom? Aproveite. Se eu não passei ainda, que eu vou dar uma olhada, eu vou tentar passar para vocês, porque eu gosto bastante, acho que ajuda bastante a visualizar, assim, sabe? Talvez de atividade programada, né? Império Azteca. Então, diferente da outra parte, né, que era no atual Sudeste, essa região do atual Norte do México. Aqui está um mapa, né, para vocês conhecerem um pouco. Diminuir aqui para ficar mais fácil. Era um império enorme. Lembrando que aqui é um império, diferente dos maias, que eram povos, né, com cidades-estados diferentes, aqui eles vão ter um rei centralizado, tá bom? Herdeiros da cultura olmeca, né? Aquela civilização das cabeças gigantes, daqueles monumentos que até hoje não se sabe porque para que eram feitos, se eram em homenagem aos deuses, se eram em homenagem a pessoas importantes, né? Porque tem as cabeças gigantes dos povos olmecas. Então também tinha também origem, né, da língua. O Quechua, eles tinham o Quipô, que era aquele cordão que amarrava-se para poder avaliar, né, algumas estruturas. Ai, ficou curto aqui, cortou. Migravam para a região em busca de solo fértil, né? Então eles vão em busca aqui de outros rios que eram mais fácil de se alimentar, né, da produção, tá bom? Na região da ilha Texcoco. Fato importantíssimo dos astecas, as chinampas. Elas eram espécies de ilhas artificiais. Quando eu falo em artificial, então não era que já estava lá, mas que eles próprios construíram, tudo bem? Núcleos que se transformou em uma cidade, uma das cidades principais, né? Era Tenochtitlan. E deixa eu baixar aqui, senão não consigo ver se vocês estão vendo as imagens. Criavam essas ilhas artificiais, né, as chinamas, para ligar uma ilha principal. Era muita gente, então eles achavam que era bom ter uma região fértil fora da terra. Então eles criavam essas ilhas artificiais. Eu trouxe aqui 2 modelos, tá bom? Em que eles plantavam. Não era para morar, mas era para plantar. Pensa o quanto não era irrigado esse solo, já que eles criaram em cima do rio, do lago. Gente, é muita esperteza, tá? Não é todo mundo que sabe fazer isso, não. E é sempre fácil, né? De fácil acesso para as comunidades, tá? Sistema que permitiu a exploração do lago e o crescimento da população méxica, como eles se denominavam, não era denominado Azteca, ele se denominava como Méxica, e em Texcoco, que era uma outra cidade, tá? A cidade que eu falei, a principal cidade, Tenochtitlan, era a cidade principal e ela unia 2 cidades, né, que eram importantes, a Texcoco e a Tlacopan,
tá? Duas cidades que fortaleciam o império com força militar, alimento e religião. Então, essa daqui, ela acabava tendo os três, porque as outras que produziam essas outras áreas levavam tudo para essa aqui, que era a principal, tá? Então, ela cresceu bastante, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Tô falando sozinha? Vocês estão aí? Se tá com dúvida, bate palma, se não, faz um joinha. Aproveitem para colocar o nome aí no chat, por favor. Nossa, eu comi todos os pedaços com a imagem. Eu vou arrumar isso aqui, tá? Eu nem tinha reparado. Sistema de províncias. Acabou que para administrar aquele território todo, né, que eu mostrei para vocês, o imperador ele resolveu dividir ou subdividir em várias províncias. Na verdade, 38 províncias. Eu trouxe aqui as principais, tá bom, para vocês conhecerem, que pagavam tributos, prestavam homenagem e respeito às divindades, principalmente as divindades adoradas em Tenochtitlan, tá? Por exemplo, o deus da guerra, tá? A serpente emplumada, que eram divindades importantes. A gente vai estudar sobre elas. Muitas com autonomia política, então, se eles fizessem algum tipo de acordo, por exemplo, eu falo assim, eu sou a imperatriz e eu falo, Maria Eduarda, eu deixo você manter a sua política, o seu governo, desde que você pague tributo a mim, faça parte do nosso povo, mas você deve eu sou seu mestre, mas você vai ter uma certa autonomia ali na região. Então tinha essa possibilidade, não eram todos, eram mais que eles entravam em acordo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Acho que não. Sociedade Azteca. Se quiser criar a sua pirâmide social, também não achei uma muito boa. Essa daqui foi a mais próxima, mas eles estão colocando na mesma camada, tá vendo? Então eu trouxe aqui para vocês. Em cima de tudo tá o imperador, tá bom? Que era chamado Tlacoani. Tlatoani. Eu sou muito ruim dessas línguas estrangeiras, eu nunca sei como é que tá falando. Que era o imperador e mandava em tudo, tá? Ele era o líder de toda a terra, tudo era do imperador, tá bom? Depois nós temos os chefes militares, do governo religiosos. Normalmente essas pessoas que eram ligadas às lideranças das províncias, porque não tinha como o imperador estar em todo canto ao mesmo tempo. Então ele tinha que algumas pessoas de sua confiança, né, assistente do governante, que ia cuidar dessas províncias, tá bom? Mesmo que tivesse a sua dinastia lá. Nós temos depois o Pochateca, que era alguém ligado mais ao comércio, né, entre as cidades, entre o império, tá bom? Os Maceuali, que eram os plebeus, o povo no geral, tá? Os servos, não servo de camponês, porque aí nós temos esse aqui, né? O Tlacotili, mas os servos que trabalhavam nas casas, que trabalhavam no comércio, que não era o comerciante, mas as pessoas que trabalhavam em todos os quesitos, né, ali abaixo. Tudo bem? Não fazia parte da nobreza, não era ligado nenhuma forma nem pelo sangue, nem por algum direito que os deuses disseram para o imperador, então eles eram plebeus, tá bom? População geral. E os servos eram os camponeses, tá bom? As pessoas que trabalhavam no campo, gerando alimento para o resto da comunidade. Alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom. A questão da religião. A religião, então, ela influencia, por ser uma, por ser uma área de várias, como é que eu posso dizer, comunidades, né? Com esse centro comercial grande, essa cidade importante que foi Tenochtitlan,
Era uma cidade tão grande que várias civilizações se uniam ali para desenvolver comércio, tá? Então, e além do que, muitas dessas civilizações também, os astecas, eles foram construídos, né, por outras civilizações que já tinham deixado de existir. Então, muito da cultura, muito da religião, eles acabaram pegando, tudo bem? E aí eles eram politeístas, como a maioria desses povos, acreditavam em representações da natureza e na natureza, tá? Então que existiam espíritos da natureza e que existiam deuses, tá? Que eram ligados à natureza de alguma forma. E eles tinham um panteão. Quando está escrito isso no livro, o que significa? Mas seria uma uma variedade de deuses. Por exemplo, quando a gente fala nos deuses gregos, era um panteão grego, né? Então era aquela estrutura que vários deuses ficavam ali. Então é a mesma ideia. Eles tinham vários deuses principais, tá bom? Ou importantes, sendo que o principal deles era o deus da guerra, tá? Que é esse nome aqui, ó, difícil. Huitzilopochtli. Parece que eu tô falando de trás para frente. Esse era o deus principal e era esse deus que deveria ser adorado pelas comunidades, tá? Eles poderiam manter seus deuses, por exemplo, como eu falei, né? A Maria Eduarda, por exemplo, a gente tem um acordo, ela pode adorar os deuses principais da cidade dela, mas ela também tem que adorar o deus da guerra, porque o povo asteca, ele é extremamente guerreiro, tá? Então, eles vão querer que o deus da guerra esteja do lado deles enquanto eles guerreiam, tudo bem? E muitas vezes eram oferecidos sacrifícios humanos. Muitas vezes, sim. Tantas vezes que a gente vai entrar nisso. Peraí. Achei que era outro slide. Esse daqui é um pouco do panteão, né, de deuses do povo asteca, tá? E aqui alguns deuses. Nós temos a Ursa Maior, lembrando que eles já tinham também a estrutura de conseguir observar um pouco os astros, e quando eles viram, né, a constelação, acreditaram ser um deus, chamado Tezcatlipoca. A serpente esplumada, que era também um deus adorado em várias outras civilizações, né? Que a gente estudou ano passado. Essas civilizações quase sempre na América Latina adoravam esses deuses, que eram aquela cabeça de serpente que parecia ter umas voltinhas. Acho que eu não trouxe nenhuma imagem, mas acho que no livro de vocês deve ter. Se não, eu procuro para vocês, se vocês quiserem, só mandar lá que eu ou me manda aqui que eu procuro e acho para vocês. Outro fato importante é que a base da alimentação do povo asteca era o milho. Era tão importante que eles acreditavam ser vindo dos deuses. Então, eles achavam que era não só um presente dos deuses, mas também deuses, tá? Então, eles adoravam 3 deuses relacionados ao milho. A Xicometlatli. Eita, tô engasgando. Desculpa. Que era o deus das 7 espigas, tá bom? Para garantir que existiria um ano bem fértil ou muita fertilidade da alimentação, né? Lembrando que eles faziam quase toda a alimentação à base de milho. Dá para fazer bolo, torta, eu não sei se eles faziam torta, né? Mas pelo menos uns patezinhos, uns tipos de pão, sopa. Então dá para fazer milho cozido, milho assado. Então dava para fazer uma grande variedade. Acabou que a base da alimentação deles foi o milho. Quase todas as civilizações, né? Civilizações. Eles tinham também o Xilonen, que é a deusa, né, da espiga de meio tenra. Essa espiga ela é quase boa, mas ela ainda tá meio verde, então ela é meio molinha, sabe? Alguns tipos de alimentação é bom com ela, por exemplo, o curau. Então eles também adoravam, né, esse tipo de milho ou os deuses do milho mais macio, tá? E tinha o deus do milho também, que era o Senteotli, tá? Que era a representação de todo o milho. As suas comunidades, né, eles faziam diversas festas. Gente, todo mundo colocou o nome no chat para falar que participou da aula, por favor? As festividades que eles produziam, né, eram exuberantes, tá? Sempre religiosas, com o objetivo de adorar os deuses ou o seu imperador, tá bom? E eles tinham ornamentos tanto no corpo das pessoas quanto na própria cidade. Então eles iam colocando em vários locais, tá? Lá da região. Vocês estão vendo os slides?
Tô vendo ninguém se comunicar comigo, eu não sei se vocês estão aí, se vocês sumiram. Então, eles iam colocando peles de animais em todas as regiões, tá? Em todas as áreas. Tecidos também bem coloridos para fortalecer, né, todo o ambiente festivo, tá bom? E pintavam seus corpos. Aqui é uma representação asteca, eu não achei aqui outra, tá? Que eles iam pintando, colocando vários tipos de conta e joias para sempre, de uma certa forma, adorar os deuses da melhor forma possível. E aí eles têm a questão do quinto sol, tá? O quinto sol, ele era... Eles acreditavam também, assim como os maias, né? Uma crença, na verdade, que veio dos maias, que se os humanos fizessem algo de errado, eles iriam ser destruídos, certo? Eles tinham a mesma ideia. E que o planeta Terra já tinha, ou a Terra já tinha sido destruída 4 vezes, desculpa. E que a gente já estava no quinto sol, tá? Que era o Sol que o nosso sistema solar hoje, né, o nosso planeta vive e se aquece, né, e todo o processo. Então eles acreditavam que para os deuses não desagradar, eles tinham que fazer diversos sacrifícios, diversas formas de adoração, porque senão eles iriam punir a humanidade destruindo novamente toda a Terra, tá? Então eles faziam isso para impedir a ira dos deuses. Com isso, nós temos 2 tipos de guerra, tá? A primeira guerra de conquista, porque, como eu falei, eles eram um povo de territorialista, gostavam de expansão, tanto que o deus principal deles era o deus da guerra, tá? Então, eles tinham uma guerra só para obter recursos, aumentar suas terras, aumentar os seus tributos, certo? E fortalecer o império, ou crescer ele também. E a segundo tipo de guerra era uma guerra religiosa, apenas para encontrar pessoas para sacrifício humano. Nesse quesito dessa guerra, eles tentavam não usar materiais que iam machucar demais, apenas um tipo de veneno para imobilizar, itens que fossem mais fáceis de imobilizar a pessoa sem matar, porque eles iam precisar que o corpo tivesse o mais intacto possível para adorar os deuses, ou para sacrificar os deuses, tá bom? Eu trouxe aqui alguns tipos de armamento para vocês, que era muito utilizado nessas guerras, principalmente de conquista, tá? Então, eles usavam machados, flechas, arabatanas, lanças, arcos, porretes. E esse porrete aqui, olha, é a maior representação das armas astecas, tá bom? Era de madeira e com pedras, como se fossem dentes em volta. Com certeza devia machucar bastante, era bem usado, né? Quando você procura arma asteca, quase sempre aparece essa arma. Cultura e cotidiano. Então, era uma sociedade que girava completamente em torno do milho, né, da alimentação, mas também produzia feijão, algodão, para fazer o comércio, né, de tecido, algodão colorido já, pimenta, abóbora, tomate, cacau. Também não. E raramente comia-se carne. Mais carne de cachorro, tá, do que de outros, e às vezes de lhama, ou derivados, né, desses animais, mas não era muito utilizado, não. Era difícil de encontrar e só a classe mais alta que costumava comer, tá, esse tipo de carne. Alguma dúvida até aqui? Eu recebi o nome do Daniel, Mariana e Antônio, só. Coloquem o chat que tá 2 minutos para acabar a aula. Ah, você estava escrevendo um monte de coisa, não apareceu. Peraí, eu não sabia que você estava escrevendo. Quando os maias foram ao lugar, quando os espanhóis foram ao lugar, os maias já haviam saído do lugar? Eles apossaram dos templos e monumentos dos maias? Eles preferiram outras regiões, eles já tinham saído, sim. A gente vai estudar um pouco sobre isso, tá? Os astecas foi um pouco depois, né? E aí os astecas e os incas é que vão ter um contato direto com os espanhóis. Tá de boa, dando para entender. Eles também faziam esculturas de cabeça, assim como os olmecas. Eu não encontrei nada sobre isso, não. Comprei até um livro para dar uma estudada, mas não achei nada. É que o Chipô ele usava, tá? O Quipô, desculpa, e algumas formas, né, que eles já tinham de escrita também. A taipa também era o modo utilizado pelos olmecas, né, que vai ser desenvolvida melhor com a arquitetura asteca depois.
Suelen, nome para chamada. Maria Eduarda, esse tipo. Era tipo uma parceria. Gente, eu não estava recebendo nada das perguntas de vocês, desculpa. Entre as comunidades? Podia ser. Era o Kratos. Eu não sei o que é isso. Prof, tem um filme que eu esqueci o nome que mostra os deuses, tipo Deus da Guerra. Dá uma olhada, depois você me fala. É porque existiram vários, né? Os próprios deuses do gregos, romanos, eles também tinham deuses da guerra. Só que esse daqui é um povo mais parecido com o nosso, né? Das nossas tradições. Gente, muito obrigada. A aula acabou. Fiquem com Deus. Até mais. Se tiverem dúvidas, vão ler no capítulo de novo, tá? Semana que vem a gente termina ele.